Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma semana da disciplina Seminário Temático de Formação 3. Aqui é o professor Charlie e nessa semana nós vamos falar sobre metodologia. Para isso, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte agora eu vou fazer uma introdução sobre efetivamente do que se trata a metodologia e posteriormente eu mostrarei para vocês alguns arquivos como exemplos. Mostrarei também como nós podemos acessar a biblioteca virtual que vocês têm disponível no Siga para que possam pesquisar obras acerca do tema dessa semana. Mais do que nunca, quando nós falamos de metodologia, nós estamos falando de um tema que demandará de leitura, demandará de pesquisa por parte do aluno, porque nós temos múltiplas facetas quando falamos de metodologia, nós temos muitas possibilidades e nós vamos tentar estabelecer aqui, estruturar um roteiro para que você possa seguir e consiga fazer com sucesso a metodologia do seu trabalho. Para isso a gente vai começar com algumas conceituações. Muitos alunos às vezes se perguntam qual que é a importância da metodologia, por que eu preciso fazer a metodologia de um trabalho. E até antes disso, alguns alunos já pensam no objeto de pesquisa, já pensam na instituição ou no setor da instituição em que aplicarão o projeto de pesquisa, realizarão a pesquisa. No entanto, pensam já nessa pesquisa sem necessariamente pensar no como, no caminho até chegar à realização dessa pesquisa. Se ficou confuso, o que acontece é o seguinte: esse vídeo ele está sendo gravado já depois de algumas semanas da disciplina. Nós estamos agora na semana 7, mas algumas semanas já foram percorridas e a gravação acontecer só agora, ela é proposital, ela tem sim um fundamento, porque a gente já está acompanhando os andamentos do trabalho de vocês. Alguns alunos já têm até trabalho de conclusão de curso pronto, não é a situação de todos, mas alguns já estão em estágios mais evoluídos, outros ainda não. Então, quando a gente grava esse vídeo nesse momento, a gente já tem aqui uma ideia do que tem que falar para vocês para conseguir direcionar da melhor maneira possível, da maneira mais assertiva possível. Se você já tem um objeto de pesquisa, se você já tem uma empresa ou setor em que você pretende fazer pesquisa, isso é excelente. Então aproveite esse momento, aproveite essa semana para traçar então o percurso metodológico. Então o que é a metodologia? É um percurso metodológico do trabalho de conclusão de curso de vocês. Simples assim. Então, para a gente entender a importância desse percurso metodológico, eu posso falar aqui mais uma frase. Esse caminho metodológico que vocês percorrerão, ele tem que ser verificável. Você tem que estabelecer uma linha de raciocínio, você tem que estabelecer um sequenciamento em que outro pesquisador futuramente, ou o próprio professor orientador, ou os membros da banca do seu TCC, eles consigam verificar o caminho. Então não pode ter empirismo, você precisa trabalhar com método científico. E uma vez que você vai trabalhar com método científico, ele vai, obviamente, ter a possibilidade de ser avaliado. Esse método, essa metodologia de pesquisa, você pode sim verificar, você pode avaliar o percurso. E eu já posso dizer para vocês aqui mais uma questão. A metodologia é algo que chama a atenção principalmente de membros da banca. Então eu tenho certeza que você ficará atento com as dicas que nós vamos passar. Por quê? Quando chega no capítulo da metodologia, se o membro da banca já leu o seu referencial teórico, já leu a sua introdução, ele já criou a expectativa pelo que seu trabalho irá entregar, uma vez que você pensou lá inicialmente em problema, nos objetivos gerais e específicos, do objetivo geral e específicos do seu trabalho, vai chegar um momento agora que o leitor do seu trabalho, o membro da banca, o seu professor orientador, vai pensar, bom, o que ele vai fazer para solucionar esse problema? O que essa pessoa agora irá seguir como caminho para buscar a resposta para esse problema? Portanto, o capítulo de metodologia, ele é um caminho importantíssimo na construção, um caminho importantíssimo no TCC, vamos dizer assim, no TCC propriamente dito. Então, quando a gente pensa em TCC, mais uma coisa que é importante ressaltar. Por que é importante ter metodologia? Porque o TCC é uma pesquisa científica. Você definiu um problema,
Você, como pesquisador, vai buscar informações e vai organizá-las e, no final, realizará análises sobre essas informações que você buscou e vai verificar, eu resolvi o problema? Portanto, o TCC é uma pesquisa científica que demanda de metodologia. Então, qual seria a chave para uma boa metodologia? Então, a questão, como eu propus aqui, né? Organizar o percurso metodológico, como falamos, em um roteiro. E quando você tem esse roteiro, outra pessoa poderá seguir os mesmos passos que você seguiu se ela se encontrar num problema similar. Então, você identificou todo o roteiro, todo o sequencial da sua metodologia, outro pesquisador futuramente, se tiver o mesmo problema, ele pode seguir o mesmo roteiro. Ou ainda, uma outra situação muito interessante, um outro pesquisador futuramente pode iniciar um trabalho, um novo trabalho, a partir dos seus resultados. Olha a relevância da metodologia. Eu mostro o caminho para que outra pessoa futuramente também possa seguir esse mesmo caminho para o mesmo problema. Ou ainda, outro pesquisador poderá lançar mão da sua pesquisa para iniciar um outro trabalho. A gente vê muito isso, se vocês têm acompanhado aí os artigos científicos, as publicações, e nesses tipos de arquivo a gente consegue ver que os pesquisadores, eles usam, né, sejam de obras, de livros ou de outros artigos, eles utilizam dados, utilizam informações, utilizam conclusões, utilizam respostas de problema para continuar, muitas das vezes, a pesquisa que eles estão desenvolvendo. Então, outra coisa que eu queria falar aqui também, muito importante, antes de a gente começar a falar sobre esse roteiro propriamente dito. A metodologia se refere ao seu trabalho. Existe um termo muito até cômico que alguns professores comentam, que o trabalho de TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ele não pode ser uma fofoca acadêmica. Então, o que seria fofoca acadêmica? Um parágrafo fala, segundo fulano, depois segundo ciclano, segundo beltrano. Parece uma conversa entre conceitos de autores que não efetivamente está sendo trazida para a realidade do trabalho. Então a gente vai ver que, por exemplo, eu vou trabalhar com estudo de caso. Você tem que sim colocar uma conceituação corroborada por um autor sobre o que é o estudo de caso. Mas as próximas frases dentro desse parágrafo, elas precisam falar sobre o seu estudo de caso. Portanto, o capítulo de metodologia, ele não é apenas uma coleção de conceitos de autores. Sim, você trará os conceitos dos autores, no entanto, colocará nesse capítulo o seu percurso metodológico. O seu trabalho estará em evidência e você mostrará aspectos do seu trabalho nesse momento. Para cada novo conceito, você precisará de autor, é importante frisar isso. No entanto, redigam frases, tá? É preciso que vocês tragam frases que exemplifiquem como aquele conceito auxiliará no seu trabalho. Isso é muito importante. Ainda na parte de conceituação que eu queria começar a falar para vocês, eu estou compartilhando nessa semana um material riquíssimo do professor Vitor Paradella, professor da UFJF, professor da FAC também, que fala muito bem sobre metodologia e divide a metodologia em um roteiro. Portanto, você terá acesso a esses slides, terá acesso a esse material e eu tenho certeza que você conseguirá ter um excelente norteador para saber sobre o que é sua pesquisa. Bom, pessoal, então, nesse roteiro, que foi dividido em 8 etapas, né? Como eu falei, você poderá verificar isso nos slides que estão na nossa biblioteca, né? Na biblioteca de materiais da disciplina, e no sumário também vai ter essa síntese falando sobre esses 8 pontos. A gente tem que também, mais uma vez, falar da relevância da metodologia, porque aqui nós vamos explicar cada um desses 8 passos, no entanto você precisará ver como que eles devem ser ajustados para o seu trabalho. Inicialmente a gente vai ver o primeiro ponto, orientação adotada, quantitativa, qualitativa ou quali-quant. Você verificará aí em qual dessas possibilidades que o seu trabalho se encaixa, e a descrição, como eu falei, está lá nos slides do professor Vitor Paradella. Depois a gente tem o método de abordagem, o segundo ponto. Ele é indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo, dialético, fenomenológico, etnográfico, da história oral. É interessante você verificar
qual que é o ponto de partida do seu método de abordagem e relatar. Obviamente sempre corroborado pelos autores e explicando em frases, né, antes ou depois, você vai precisar estruturar isso dentro dessa metodologia, o porquê da justificativa desse método de abordagem. Legal quando nós vamos falar aqui sobre o tipo de pesquisa, que é o terceiro tópico, quanto aos fins e quanto aos meios. E é interessante que é o seguinte, você não precisa escolher apenas um, você pode escolher mais de uma opção e essas opções serão complementares dentro do seu tipo de pesquisa. Por exemplo, quanto aos fins, a sua pesquisa ela pode ser descritiva e pode ser também aplicada. Ela pode ser aplicada e intervencionista. Vamos imaginar que você vai resolver um problema e vai modificar, sim, alguma característica, alguma configuração dentro do objeto pesquisado. Portanto, um item não é excludente ao outro, eles podem ser convergentes e complementares. Quando a gente fala quanto aos meios, todo trabalho de conclusão de curso, todo TCC, precisará ter uma pesquisa bibliográfica, ou seja, você trará livros, trará artigos, trará obras de autores que falam sobre esses temas, sobre esse tema que você está tratando sobre esse problema de pesquisa. Mas vamos supor que dentro do seu objeto de pesquisa você tem acesso aos documentos. Então você vai precisar de dados, vai precisar de informações, vai precisar também de apontamentos que sejam. Você terá que, obviamente, corroborar essa informação junto a um autor e apresentar quais são esses documentos que você trará no seu TCC. Se ela é uma pesquisa de campo, se ela é experimental, de laboratório, participante, uma pesquisação, um estudo de caso, você mostrará, mais uma vez, a partir do que os autores de metodologia científica explicam sobre esse seu meio em relação aos tipos de pesquisa e apresentará o porquê e mostrará, obviamente, questões e características do seu objeto de estudo que justifiquem a sua escolha quanto ao tipo de pesquisa. Quando falamos de universo e amostra, você verificará se dentro do universo que você pesquisará, você terá acesso a 100% dos respondentes, aí é um censo. Ou se dentro da amostra que você trabalhará, se ela vai ser probabilística, não probabilística, por tipicidade, por acessibilidade, estratificada, por conglomerados ou por saturação. É importante que você entenda qual que é o seu universo para que você conheça características da população e verifique qual que é o tamanho da amostra que você estará trabalhando. Depois, no quinto ponto, quando falamos de levantamento de dados, aqui também a gente pode trazer um exemplo bem interessante. O que difere uma entrevista de um questionário, por exemplo? Vamos começar com o questionário. O questionário ele vai ter uma série de itens que podem ser feitos de maneira impressa, você pode entregar um papel para uma pessoa com essa série de itens e ela vai responder destacando, por exemplo, as opções que você vai apresentar. Não sei se você vai saber a respeito do nome que eu vou apresentar, mas tenho certeza que você já respondeu algum questionário assim. Existe uma escala chamada escala de Likert. Se o nome não é familiar, lembre-se de algum questionário que você respondeu que tinha lá as opções do discordo totalmente até o concordo totalmente. Geralmente nós temos 5, 7, 9 opções, dependendo do tipo de pesquisa e dependendo do público que vai responder essa pesquisa. Muito bem, então o questionário ele pode ser impresso, mas ele pode ser por meio eletrônico também. Você pode compartilhar em aplicativos de conversas instantâneas, você pode compartilhar em redes sociais, você pode compartilhar em plataformas de survey, em plataformas de pesquisas aplicadas em sites de internet. A sua pesquisa pode ser através desses meios. E se for através desses meios, você também vai ter que explicar que o seu questionário foi em formato de survey, que foi aplicado tal site, que você compartilhou em redes sociais, que você compartilhou em grupos de conversas instantâneas, que você teve X respondentes, e aí dentro desses X respondentes verificar se compreende o tamanho da amostra que você deveria abordar. Então estão vendo quantos detalhes a gente tem que se preocupar? Mas eu falei inicialmente de questionário e de entrevista. Bom, por mais que no questionário você coloque campos
para que os respondentes escrevam, existe um risco aí atrelado muito que deve ser considerado. Às vezes as pessoas, principalmente se o campo não for obrigatório, se for obrigatório, a pessoa às vezes vai escrever uma frase curta, mas se o campo não for obrigatório, às vezes ela vai deixar em branco mesmo. Algumas poucas pessoas vão pegar essa caixinha e vão fazer os comentários livres conforme você esperava. Então, muitas das vezes o questionário não vai te responder questões de maneira minuciosa acerca de um tema. E aí você pode lançar a mão, pode utilizar uma entrevista. Mas quem que eu vou entrevistar? Bom, dependendo do seu objeto de estudo, você pode verificar que precisa entrevistar as pessoas do nível operacional. Talvez você precise entrevistar supervisores, gerentes, ou pode ser que você não tenha acesso para entrevistar todas as pessoas que você gostaria. Tudo isso deve ser trazido, deve ser apresentado dentro do capítulo da metodologia. Inclusive explicar a relevância, né, dessas pessoas que você entrevistará. Dentro de uma entrevista é interessante você explicar algumas questões. Você dentro do capítulo de metodologia vai ter que falar coisas do tipo: qual que é o tipo da entrevista? A entrevista a gente tem, né, genericamente falando, estruturada, semi-estruturada e não estruturada. Você apresentará um autor que falará sobre essa questão e aí trará situações do tipo: essa entrevista foi gravada? E eu recomendo que seja. Se ela foi gravada, que dispositivo que você utilizou? Utilizou um aparelho smartphone? Utilizou um gravador? E depois, o que você fez com essa gravação? Você realizou uma transcrição? Ou seja, você ouviu toda essa gravação e redigiu ou ainda transcreveu essa informação, essa gravação para um documento eletrônico, né, em um software de textos, né, um software de edição de textos. É preciso que você fale isso, que gravou, que transcreveu. E é importante também falar situações do tipo: a entrevista foi realizada no dia tal, do mês tal, do ano tal. Foi em loco, foi na empresa. Hoje em dia a gente também pode fazer entrevistas a partir de aplicativos de reuniões. Existem muitos aplicativos no mercado, o próprio Skype, que é super conhecido, o Teams, que é da plataforma Microsoft, o Zoom, o próprio Google Meets, entre outros. Essa entrevista ela foi ao vivo, ela foi por telefone, ela foi a partir de algum dispositivo desses que eu citei. É interessante que você traga aqui. Traga também informações sobre o entrevistado. Pode ser que a sua empresa não permita que você fale dados sobre ela, né? Seja desde o nome até dados financeiros ou dados de produção ou dados contábeis, e pode ser que ela permita. Você vai ter que verificar essas questões também. A empresa permite ou a empresa não permite trazer as informações. E o entrevistado? O entrevistado ele vai se caracterizar, ou você vai ter que chamar de entrevistado A, B e C? Você vai poder falar o nome da pessoa, ou você vai ter que talvez usar um codinome para exemplificar, né, o seu entrevistado. Você tem que verificar todas essas questões. Então é interessante falar algumas características sobre essa pessoa também, como o cargo que ela ocupa, o tempo de experiência na empresa e outras questões que você julgar pertinentes. Se a idade da pessoa for pertinente para aquele cargo, você pode falar. Se o gênero da pessoa for importante para a sua pesquisa, você pode falar. Então, recapitulando, fala como a entrevista foi feita, se você gravou, se você transcreveu, conta características desse entrevistado e a relevância de entrevistar essas pessoas. E só uma questão: não significa que tudo que você gravou e tudo que você transcreveu será usado no seu trabalho. Não, você vai gravar, vai entrevistar, vai questionar. No entanto, depois você vai ver quais são as respostas mais relevantes, e aí eu não falo relevantes de maneira que você vai induzir ou selecionar de uma maneira sensacionalista apenas as respostas que te agradam, mas sim, de acordo com o andamento do seu projeto, depois de acordo com o andamento da sua pesquisa, você verificará quais as respostas que vão encaixar melhor, né, e vão trazer uma relevância, vão trazer uma pujança para o seu estudo. Então, por enquanto, eu estou mostrando como fazer a entrevista e como fazer na metodologia. Mas depois, quando vocês estiverem lá, efetivamente, aplicando a pesquisa, vocês precisarão usar, obviamente, essa entrevista. Então, eu questionei aqui sobre, eu comparei sobre um questionário e uma entrevista. Com a entrevista, possivelmente, você vai conseguir mais profundidade das informações. E um grupo focal? Pode ser que eu precise reunir pessoas
dentro de um ambiente controlado, e o grupo focal ele tem essas características, que tem pensamentos não necessariamente iguais, mas que às vezes trabalham com um tema similar ou compartilham de uma experiência similar, e quando estiverem no grupo focal, poderão a resposta de uma pessoa gerar um complemento a partir de outra e uma síntese de uma terceira pessoa. Enfim, pesquise sobre cada uma dessas possibilidades de levantamento de dados e verifique qual que é a melhor no seu trabalho. Você coloca ainda, por exemplo, o questionário e o roteiro de entrevistas no apêndice do seu trabalho. O que isso significa? Todo material gerado por você vai ser um apêndice. Todo material gerado por autores ou que você extraiu de outros lugares serão anexos. Então essa é a diferença. Se você criou o roteiro de pesquisa, é um apêndice. E você precisa mostrar na metodologia onde que o apêndice está. Você vai falar o seguinte, o roteiro de entrevista se encontra no apêndice A ou no apêndice 1, dependendo aí da nomenclatura e das regras de formatação do trabalho. É importante você mostrar onde no trabalho, em qual local do trabalho esse apêndice, esse roteiro de entrevistas ou esse questionário está apresentado. E aí você vai mostrar, obviamente, lá as perguntas e não as respostas. As respostas depois você vai transcrever e vai utilizar algumas delas na sua pesquisa. Depois do tratamento de dados, você vai verificar acerca da abordagem qualitativa e quantitativa, é o 6º tópico. No 7º tópico, limitações do método, é muito interessante você falar sobre isso. Pode ser que você trabalhe na empresa em que você está utilizando como objeto de pesquisa, pode ser que você tenha um direto envolvimento, e esse envolvimento pode acontecer, vamos utilizar um termo aqui que é muito utilizado hoje em dia, né? O tal do enxergar fora da caixa ou pensar fora da caixa. Talvez você está tão envolvido com aquela pesquisa que você passe a não enxergar algumas questões. Então, pode ser que o envolvimento do pesquisador seja uma limitação. Pode ser que você não tenha acesso a todos os dados, então dificuldade de acesso aos dados pode ser uma limitação. E se as pessoas que responderão essa entrevista fizerem algum tipo de falseamento das respostas, com algum receio, seja ele qual for, tá? Prestem muita atenção nessa parte, porque você tem que mostrar também quais são as possíveis limitações do seu método. E ainda, não a inclusão de aspectos relevantes. Pode ser que você, como pesquisador, esqueça de alguma variável. Obviamente que o seu professor orientador e posteriormente a sua banca vai apontar caso isso aconteça. E por último, e não menos importante, o cronograma. Lembrando que aqui na disciplina Seminário Temático de Formação 3, nós estamos concluindo o projeto de pesquisa, mas posteriormente, quando você for fazer efetivamente todo o TCC, você vai verificar que alguns passos são necessários. Você precisa percorrer mais algumas etapas e essas etapas vão ser descritas no cronograma. Muito bem, essa aqui foi uma primeira parte da nossa conversa, um alinhamento sobre a metodologia, um alinhamento sobre os 8 tópicos que vocês contemplarão dentro do capítulo de metodologia de vocês. E na segunda parte agora da nossa conversa, eu vou mostrar alguns exemplos, vou mostrar alguns arquivos e apresentarei também dentro da plataforma Siga como vocês podem pesquisar obras sobre metodologia científica. Muito bem, a gente começa agora a segunda parte do nosso vídeo e vocês estão vendo aí a minha tela porque vai ser importante mostrar para vocês algumas questões interessantes aí acerca da metodologia, que é o assunto agora da semana 7. Inicialmente, eu estou mostrando a minha tela do Siga, então vocês acessam o endereço siga.ufjf.br. Quando vocês colocarem o seu CPF e a sua senha, é importante escolher o Siga 3, que é o azulzinho ali que fica no meio, Tem 3 opções de caixinhas, vocês vão clicar na azulzinha que é a do meio. E aí quando vocês abrem essa plataforma, nós temos aqui, acadêmico, comprovante de rendimentos, tudo bem, e aqui tem a opção biblioteca. Quando a gente clica na opção biblioteca, existem algumas opções, inclusive, olha, e-books Minha Biblioteca. Eu particularmente gosto de pesquisar aqui porque a gente tem acesso a livros de uma maneira mais direta e a gente consegue trabalhar aqui diretamente mesmo no computador. Então, quando eu clico e-books Minha Biblioteca, vai aparecer aqui uma nova interface.
tá? Obviamente que aqui era a leitura do livro Administração da Produção que eu estava fazendo, mas a gente pode aqui digitar na caixinha de pesquisar tanto o autor que você deseja pesquisar, quanto a obra. Então, quando a gente pega, por exemplo, Vergara, que é uma opção de autora que nós trabalhamos muito em metodologia científica, e escolho por Vergara, vai aparecer aqui as suas obras, olha, projetos projetos e relatórios de pesquisa de administração, um livro de gestão de pessoas, e aqui embaixo, olha que bacana, métodos de coleta de dados no campo e método de pesquisa em administração. É um livro fantástico que vale a pena a gente consultar. Mas se eu, ao invés de Vergara, colocar aqui, ó, metodologia científica, vamos ver o que ele vai retornar para mim. É porque eu não coloquei acento, né? Então, metodologia científica. Vamos lá. Agora, quando eu pesquiso por metodologia científica, nós temos aqui, ó, um livro do Marconi e Lakatos, também que é muito utilizado. A gente vê isso muito em TCC. Nós temos, olha, metodologia científica na pesquisa jurídica, talvez não seja basicamente o que vocês estão buscando, mas o primeiro aqui já é interessante. Tem mais opções aqui, olha, metodologia científica, elaboração de projetos de pesquisa, metodologia científica ao alcance de todos. Então, aqui abriram algumas opções interessantes que nós podemos trabalhar. Nessa semana, eu compartilhei alguns materiais com vocês, que aqui estão a listinha. Eu compartilhei um material falando sobre survey, um sobre o uso de questionários, um que fala sobre pesquisa qualitativa e o outro sobre pesquisa qualitativa basicamente em administração. Em administração, pronto, está corrigido aqui, estava com o corretor. O livro de estudo de caso do Robert Wynne. Então, assim, se você vai trabalhar com estudo de caso, esse livro aqui é fundamental. Você precisa ler esse livro e eu estou compartilhando ele com vocês também. Um livro do Gil, também muito utilizado em TCC, Métodos e Técnicas na Pesquisa Social. E um aqui do Guimarães também, Métodos Quantitativos e Estatísticos, se você enveredar por essa área. Portanto, eu já estou trazendo para vocês essa semana um rico acervo, mas gostaria também que vocês acessassem, como nós temos essa situação agora de pandemia, nesse momento em que nós estamos gravando esse curso, né? Então o acesso às bibliotecas, o acesso às instituições não é o mais facilitado da maneira que nós gostaríamos. Utilizem aqui, por exemplo, a minha biblioteca, que nós já vamos ter, lembrando, pesquisando por autor ou pesquisando por obra, nós já temos aí inúmeras possibilidades que vocês podem trazer para o trabalho de vocês. Bom, compartilho também nessa semana um termo de consentimento livre e esclarecido. Muito bem. Na primeira semana da nossa disciplina, vocês possivelmente vão se lembrar que nós destinamos para vocês tirarem quaisquer dúvidas que eventualmente acontecessem. E uma das dúvidas que foi levantada por mais de um aluno, inclusive, é se a empresa deveria emitir, né, se a empresa deveria emitir ou se existe algum termo da UFJF para que vocês realizem a pesquisa. Bom, algumas empresas permitem que vocês utilizem do nome, dos dados e das informações sem a necessidade de termos como esse que eu estou exibindo na tela. Algumas empresas não. Então, para que vocês tenham acesso, eu estou aqui compartilhando, olha, termo de consentimento livre e esclarecido, no qual vocês vão colocar o título da pesquisa, a justificativa da pesquisa e o seu objetivo, bem como, né, os benefícios diretos e indiretos. Aqui vocês vão falar sobre o trabalho de vocês e aqui terão no final a opção para assinatura do participante, do pesquisador, caso vocês tenham que levar um documento formalizado para realizar a pesquisa. Esse é um documento que nós estamos compartilhando, no entanto, existe uma outra possibilidade. Você tem que verificar dentro dos estatutos das empresas, dentro das instruções normativas das empresas, se para utilizar dados, para utilizar informações e o nome, se existe algum documento interno, algum documento da empresa que vocês precisam ter conhecimento. Então, são dois caminhos distintos. Esse aqui nos mostra para você, ó,
pedir para que o participante, né, leia e assine. Então, olha, para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo nem receberá qualquer vantagem financeira. Tá? E aqui tá vendo que nós estamos falando diretamente com uma pessoa. Esse termo consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que será arquivada pelo pesquisador e outra será fornecida a você. Aqui nós estamos falando de um documento diretamente direcionado, né? Ele é direcionado a uma pessoa. Mais uma vez, reforço, caso a empresa que será o objeto de pesquisa de vocês também tenha regulamentos, também tenha instruções internas, vocês precisam ficar inteirados e apresentar posteriormente ao professor orientador quando vocês forem fazer efetivamente essa pesquisa. Esse documento também está indo para vocês agora na semana 7. E para a gente finalizar, tem dois arquivos que eu queria mostrar para vocês. Um deles é a primeira parte, é uma entrega obrigatória da semana. Vocês vão estar recebendo esse quadro de resumo metodológico, que tem aquelas etapas, olha, 1, 2, aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas que nós conversamos no início desse vídeo. Então aqui eu coloquei um exemplo preenchido. Orientação adotada, quantitativa, pode ser qualitativa ou quant. Método de abordagem, indutivo, que parte do particular para o universal. O tipo de pesquisa quanto aos fins, eu coloquei exploratória, descritiva e aplicada, justificando o porquê, resumidamente com apenas uma frase. Então, exploratória, pois, por mais que o tema seja conhecido, trata-se de uma questão pontual de empresas de uma região. Ela é descritiva, pois mostrará características de amostra da população, e aplicada, pois busca resolver um problema, com uma frase bem simples, objetiva e direto. E quanto aos meios, documental, de campo, participante, estudo de caso. Prestem atenção, gente. Essa é a primeira parte da entrega da semana. E eu escolhi fazer assim porque eu tenho certeza que vai ser mais fácil vocês preencherem no quadro, depois que tiverem conhecimento de cada uma das 8 etapas, o que o trabalho de vocês vai entregar no que tange metodologia. E depois, a segunda parte da entrega é o seguinte, vocês vão, bom, primeiro ainda, né, falando da primeira, vocês vão pegar esse quadro e anexar ao TCC. Essa é a entrega dessa semana. E depois vão começar a escrever a metodologia, e depois que essa metodologia estiver bem encaminhada, estiver bem direcionada para efetivamente o que ela vai ser no final, esse quadro poderá ser apagado. Esse quadro será uma noção inicial, será um direcionador, será um norteador para a pesquisa de vocês. O universo e amostra, nesse caso por acessibilidade, o levantamento de dados, observação direta, questionário e entrevista semi-estruturada. Lembrando que o levantamento de dados você pode utilizar vários meios, assim como no tipo de pesquisa, como eu falei para vocês. Então, olha, tipo de pesquisa e levantamento de dados não se limitem a um só. Utilizem mais de um, inclusive, para dar pujança à pesquisa de vocês. Tratamento de dados, quantitativo e análise do discurso por conta da entrevista e a limitação, dificuldade de acesso a dados. Simples e direto, para vocês se organizarem. E trouxe um exemplo também, porque é uma entrega obrigatória da semana de cronograma. Então, por exemplo, eu coloquei como etapas: revisão da literatura, pesquisa documental, elaboração do questionário, validação desse questionário pelo orientador, aplicação do questionário, tabulação e análise de dados, redação da primeira versão do projeto, correção pelo orientador e preparação da versão para a banca. Aqui é um exemplo, vocês podem identificar outras tantas atividades quanto necessárias para inserirem no trabalho de vocês. Esse arquivo está indo também na 7ª semana e esse quadro ele é entrega obrigatória, é importante ressaltar isso. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui também um exemplo de metodologia de um trabalho que eu tenho aqui salvo nos meus documentos. Esse autor, ele colocou um breve preâmbulo, eu sempre recomendo que vocês trabalhem com preâmbulos, que é um pequeno texto introdutório sobre o assunto. Então, olha, ele fala o seguinte: este capítulo apresenta os principais procedimentos que deverão ser observados na condução da pesquisa, bem como as classificações pertinentes ao tipo de estudo a ser conduzido. Apenas introduziu que está começando um novo capítulo. Não necessariamente vocês precisam dividir a metodologia em 8 subtópicos. Esses 8 subtópicos são aquela separação que eu falei com vocês que a pesquisa de vocês terá, né? Quanto à orientação, tipo de pesquisa, levantamento de dados, etc, etc. Pode ser que vocês vejam a necessidade de
separar, para se organizarem. Mas é muito comum a gente ver também todo o capítulo de metodologia em um só texto, em um texto corrido, sem subtópicos. Então, esse subtópico 3.1, orientação, não é obrigatório, mas vocês podem escolher em fazer essa divisão. Então, olha que interessante que o autor fala. Ele começa o primeiro parágrafo falando que a orientação a ser adotada é qualitativa e fenomenológica, pois busca compreender os fenômenos a partir do ponto de vista, olha só, dos professores no que diz respeito à formação crítica do administrador. Ele fala do trabalho dele, ele fala do tema dele, ele fala do problema dele. E só depois, no segundo parágrafo, ele fala: a escolha pela orientação se dá pelo fato que o ambiente natural é o lugar mais propício para a fonte direta de dados. E aí depois ele fala: desse modo, a análise de conteúdo pode fornecer dados que expliquem e identifiquem o fenômeno. E coloca o autor. Prestem atenção. Todo conceito metodológico vocês precisarão colocar um autor. Mas é fundamental mostrar isso aqui. Olha, a partir do ponto de vista dos professores, no que diz respeito à formação crítica do administrador, buscando estudar em profundidade suas concepções e compreensões a respeito da análise crítica da formação do administrador, que é o que ele está pesquisando. Portanto, se você vai mostrar aqui o seu percurso metodológico, use autores e fale do seu trabalho também. Não é apenas trazer conceitos de autores. Bom, muitos arquivos, muitos materiais, muitas instruções que nós trouxemos para essa semana. Eu espero que seja uma semana muito produtiva, que os documentos compartilhados, bem como as dicas, elas sejam assertivas, que vocês aproveitem da melhor maneira possível e lembre-se, não hesitem em questionar, perguntem sempre, porque eu, juntamente com os tutores, estamos aqui sempre animados, sempre entusiasmados para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Então vejo vocês na 8ª semana. Um grande abraço.